Bom dia, boa tarde, boa noite. A vantagem dessas coisas que vão para a internet é que elas ficam à disposição 24 horas do dia, 365 dias por ano. Então, a gente pode buscar conteúdo a hora que a gente bem quiser. Esse é um videocast barra podcast de psiquiatria, neurociência e saúde mental. Quem apresenta sou eu, João Quevedo, e a gente chama ele carinhosamente de Papo Cabeça com o JQ. E hoje me traz muita alegria poder dividir essa conversa aí com o Dr. Rod, lá de Porto Alegre, e a gente sempre começa da seguinte forma, Rod. Quem é o Rod na cena da psiquiatria brasileira e mundial? Olha, Quevedo, em primeiro lugar, é um prazer muito grande estar contigo aqui. Eu acho que é um prazer redobrado ainda mais nesta semana em que a gente comemora esse índice de impacto espetacular da Revista Brasileira de Psiquiatria, que o professor Quevedo aí está comandando já há alguns anos. Então, é um feito extraordinário para a saúde mental da América Latina. Então, me sinto honrado de poder estar conversando contigo nessa semana em especial. Quem é o Rod? O Rod é um psiquiatra que trabalha predominantemente com crianças e adolescentes e que, ao longo da sua trajetória acadêmica, que foi quase toda forjada dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi passando suas diversas etapas até chegar professor titular aqui da Universidade Federal na área de psiquiatria e também desenvolvo há 12 anos um trabalho junto à Universidade de São Paulo, onde nas quintas-feiras, inicialmente semanalmente, depois a cada 2 semanas eu vou a São Paulo, então trabalhar junto com o professor Eurípides, no Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento. Então, ao longo dessa trajetória, o que eu me dediquei muito foi no atendimento, em tentar entender e ajudar melhor as crianças, adolescentes e aí também os adultos que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, essa veio a ser a minha área maior de pesquisa e, com isto, eu criei aqui o Programa de Déficit de Atenção e Hiperatividade do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, aonde, que de alguma forma foi a casa de muitas das pesquisas que a gente desenvolveu nesta área e que acabaram tendo algum impacto internacional, principalmente na área de epidemiologia do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, algumas questões sobre a fenomenologia e os critérios diagnósticos clínicos do transtorno, muita coisa sobre trajetórias. Aí eu tive a felicidade também de poder trabalhar com as cortes de Pelotas, junto com as cortes extremamente bem organizadas pelo professor César Victora, para a área de saúde mental e mais especificamente em déficit de atenção, e também em intervenções farmacológicas, não farmacológicas, e toda a parte que a gente trabalhou muito em conjunto com o pessoal da biologia molecular aqui da universidade, na área de genética molecular de déficit de atenção. Então a gente foi construindo, Quevedo, aí, a carreira de pesquisador e de clínico muito em cima destas questões. Uhum. E Rod, como é que tu foi parar na psiquiatria? Porque eu lembro do teu pai, diretor da faculdade de medicina, cirurgião geral, né? Isto. Então, assim, Quevedo, vamos por partes. Essa é uma pergunta, assim, que seguido, quando eu estou conversando, o pessoal me faz. A primeira coisa que tem que estar clara é que, assim, desde muito pequeno, Quevedo, a gente aprende a saber no que a gente é bom e o que a gente é ruim. Eu era um cara que, desde pequeno, tinha muita dificuldade para descascar uma laranja. Eu me dei de certo que, assim, cirurgião eu não ia ser. Então, assim, e eu sempre gostei dessa questão de conversar com as pessoas
e de tentar entender as coisas que estão se passando com as pessoas e entender muito essa questão também, não só da relação, mas a coisa do funcionamento mental e do funcionamento cerebral. Então, eu entrei, na verdade, na medicina já pensando em fazer psiquiatria. Eu acho, vou dizer assim, eu sou de uma família de médicos. Meu pai era professor aqui da Universidade Federal de Cirurgia, minha mãe era professora de dermato e meu único irmão é professor de cardiologia. Então, é um assunto que na mesa, no almoço, no café, na janta, era só medicina. Porque talvez, se não fosse assim, eu tivesse feito psicologia e não ter feito... porque eu já entrei querendo fazer psiquiatria. E aí tu vê como as coisas são casuais. Eu acredito muito na questão de casualidade. Aí eu começo o primeiro ano da faculdade de medicina e vou fazer uma disciplina que chamava acompanhamento de família, que era para a gente poder ter essa experiência de acompanhar famílias nos cuidados primários, com a professora Maria Lucrécia Zavascki, que era professora de psiquiatria da infância e adolescência, e é uma entusiasta da área de saúde mental de crianças e adolescentes. E ali eu, que já era interessado nessa área de psiquiatria, comecei um trabalho, e eu entrei na faculdade de medicina com 16 anos, então eu comecei a viver psiquiatria com 16 anos feitos, trabalhando com a Lucrécia, com quem até hoje eu sigo de alguma forma trabalhando em algumas coisas. Então, essa foi a situação que me levou para dentro da psiquiatria. Deixa eu te contar uma outra história, porque a gente está falando de casualidade. Por exemplo, o pessoal me pergunta, tá, mas e o déficit de atenção? Como é que entrou na tua vida? Tu tinha um interesse? Tu tinha? Não. Eu estava em Porto Alegre, eu tinha interesse em saúde mental de criança e adolescente, era o que eu fazia, vinha trabalhando com a Lucrécia, fiz o meu mestrado com o nosso grande professor Elis D'Arrigo Busnello, que topou, o mais próximo que ele topou de chegar da psiquiatria da infância e adolescência era uma avaliação, uma área de postpartum blues, síndrome, né, de sintomas depressivos leves e alterações hormonais no pós-parto, foi o mais perto que ele topou chegar. E aí, terminado o mestrado, vinha o doutorado. Eu disse, Busnello, agora eu quero fazer uma coisa em saúde mental. E nós não tínhamos aqui orientadores. E aí a Lucrécia convida o Joseph Biederman, que é professor da Universidade de Harvard, na área de psiquiatria da infância e adolescência, e tinha, na época, um grande grupo de pesquisa em déficit de atenção e hiperatividade, para vir a Porto Alegre, e o cara aceita porque tem parente em Buenos Aires, então dá uma paradinha em Porto Alegre, não seria tão ruim assim e para poder ir para Buenos Aires. E aí eu começo a conviver com ele e eu consigo organizar um doutorado em que o Busnello fica de orientador e ele fica de co-orientador em um trabalho nessa área, e como a área dele era déficit de atenção, nós montamos um grande estudo epidemiológico, primeiro grande estudo em déficit de atenção e hiperatividade. Casualmente, o número 1 da área, né? Então, essa é a situação, mas assim, foi por um convite num congresso do American Academy of Child and Psychiatry, que a Lucrécia fez para ele, casualidade, ele tem uma família, que senão ele nem viria para o Brasil, então essas coisas vão acontecendo e foram se construindo dessa forma. Não, tipo, então, assim, na verdade, do ponto de vista da psiquiatria da infância e adolescência mais acadêmica, vamos dizer, tu foste o pioneiro do departamento, né? Porque tínhamos a Lucrécia, tínhamos outros mais grandes clínicos, né? Isso, então, se tu fores olhar, eu acho que em termos, quando tu me pergunta assim, onde eu me coloco no cenário nacional, a gente sempre teve representantes muito importantes na área clínica da psiquiatria da infância e adolescência. Em Porto Alegre, o Salvador Célia, tivemos outros representantes importantes dentro da área de psicanálise de crianças e adolescentes, tivemos a Lucrécia, que foi uma integradora de conhecimentos, trazendo diversas vertentes para dentro do departamento, Olhares nacionalmente, tivemos e temos o Francisco Assunção, em São Paulo, tivemos outros grandes, mas assim, nós nunca tínhamos tido alguém que trabalhasse em pesquisa na área de saúde mental de crianças e adolescentes. E aí, quando eu entrei, eu comecei a fazer monitoria no departamento de farmaco e eu tive a sorte
Eu sempre digo, Quevedo, e as pessoas olham assim com um olhar meio estranho, eu digo assim, se alguém me perguntar qual é que foi o grande evento dos últimos 50 anos dentro da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e olha que eu convivo aqui, porque eu tenho um pai que foi diretor, que era professor, uma mãe, me criei no Hospital de Clínicas desde os 5 anos, rolando pelos corredores, eu digo assim, não tenho dúvida, foi o casamento da Maria Inês Schmidt com o Bruce Duncan, que veio para Porto Alegre e trouxe todo o aporte para a Faculdade de Medicina baseada em evidência. Então, eu vim daquele interesse em saúde mental de crianças e adolescentes, e aí me deparo com toda essa coisa em crescimento, em nascimento que ele traz lá de Chapel Hill, lá da North Carolina, e eu começo a me interessar, e aí já no terceiro ano de medicina começo a produzir um artigo de revisão em fármaco em tratamento farmacológico de autismo, e aí começo o interesse pela área de pesquisa e começo a desenvolver e vou desembocar em publicar esse primeiro artigo nosso brasileiro aqui no Jornal Americano de Psiquiatria da Infância e Adolescência e abrir o espaço hoje para tantos outros. Hoje nós temos expoentes na psiquiatria da infância e adolescência, temos o Christian, temos o Guilherme Polanczyk lá em São Paulo, temos o Christian Killing aqui, temos o Giovanni Salum assumindo uma posição em Nova York agora, então a gente tem gente trabalhando de alto, o Pedro Pan, enfim, tem na Universidade Federal de São Paulo. Então, a gente tem diversas pessoas trabalhando na área, mas eu acho que esse pontapé inicial, quando a gente pergunta assim, o que eu posso ter representado aqui, trazer essa questão da pesquisa e do meio mais acadêmico de produção científica dentro da área de saúde mental de crianças e adolescentes. Porque assim, por exemplo, algumas coisas me chamaram muita atenção. Sei lá, eu abri agora a revisão do DSM-5, aí vamos lá, vamos ler lá quem participou, Luiz Augusto Painrod. Então, assim, tu tem participado de coisas, assim, muito cruciais na psiquiatria global, né? Então, assim, isto, eu acho que, num certo momento, assim, o que resultou da nossa produção científica dentro da área de déficit de atenção e hiperatividade, de alguma forma, teve uma representação dentro da comunidade de saúde mental de crianças e adolescentes, né, e que, no momento de compor o grupo que iria trabalhar com a definição dos critérios diagnósticos dos transtornos disruptivos, leia-se aí, os problemas, o pessoal que não é da área mais estrita da saúde mental de crianças e adolescentes, começa a lidar com as questões de comportamento, de oposição e desafio e de déficit de atenção, que era um grupo específico, eles me convidaram para fazer parte, junto com um grupo de americanos e europeus, que eram quem estavam definindo aí, era um dos working groups da DSM-5. E aí, nesse sentido, eu tive o privilégio de ser o único professor de psiquiatria ou pesquisador da América Latina, em atividade na América Latina, que foi convidado para fazer parte aí dessa revisão da DSM e de definir. E foi um aprendizado, Quevedo, muito importante, assim, para mim, em termos de aprendizado de desidealização. A gente que conversa, eu e tu, muito sobre as coisas e as vantagens e as desvantagens do sistema de atendimento, da forma de pensar brasileiro, americano, europeu, também me serviu assim para uma certa desidealização de algumas coisas e também uma ideia mais clara de como funciona todo esse processo, né? Porque a gente, com esse contato, sobretudo com o mundo norte-americano, a gente vai descobrindo que, sim, eles têm uma grande medicina, eles têm uma grande psiquiatria, mas não é tanto quanto a gente pensa, e a gente tem uma autoestima muito ruim acerca da nossa própria, né? E a gente vai vendo que na psiquiatria, sobretudo na psicopatologia, a gente está na frente.
Exato, é o que eu sempre digo, até nós não tínhamos nunca comentado nós dois sobre esse tema, mas é que eu acho assim, no entendimento e no estudo da psicopatologia, a gente tem um conhecimento, e talvez aí pela influência de diversas escolas, e algumas escolas europeias, a gente consegue ter uma construção mais rica desse entendimento de psicopatologia. Então, acho assim que tem uma questão aí que a gente tem que melhorar a autoestima tupiniquim e também coisas muito interessantes do processo, né? Eu costumo sempre, vou te contar uma agora que nós estamos conversando os dois e me ocorre na cabeça e que eu acho que é interessante. Por exemplo, quando nós estávamos na discussão da DSM-5, existia uma questão a seguinte: claramente, os critérios para diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tinham sido baseados muito mais em amostras de crianças e adolescentes e os critérios extrapolados para a idade adulta, porque lá nos seus primórdios não era uma preocupação a questão do diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade na idade adulta. Uhum. Então, as amostras que foram coletadas para poder avaliar a validade dos critérios, pontos de corte, etc., eram muito mais de crianças e adolescentes. Entre 2008 e antes de sair, 12, 11, tinham algumas pesquisas saindo mostrando que um número de sintomas menores do que os normalmente exigidos para o diagnóstico em crianças e adolescentes, em adultos já eram suficientes para causar um prejuízo significativo, ou para estar associado a um prejuízo significativo. A gente revisou essa literatura, a gente fez alguns estudos com as cortes, tipo na corte 93 em Pelotas, que serviu de estudo de campo, por incrível que pareça, para algumas coisas da DSM-5 em relação a TDAH, em relação àquela escala mais abrangente, foi utilizada. Então, a gente fez e disse assim, olha, nos parece, como um grupo de trabalho, que a proposta que está existindo na literatura da gente ter uma redução do número de sintomas para fazer o diagnóstico em adultos é válida o suficiente e é o mais indicado. Muito bem, o que a Task Force, que era o órgão mais central da DSM, disse? Bom, mandou a nossa proposta para 2 comitês que assessoravam a Task Force, que era o Comitê Científico e o Comitê de Saúde Pública. O Comitê Científico revisou a nossa proposta, revisou o rationale, disse, não, tá ok, acho que o rationale manda bala, tá ok. O Comitê de Saúde Pública disse, não, isso aqui é uma área muito sensível, TDAH, nem eles imaginavam que o Francis iria tocar tanto pau na DSM-5 como ele tocou, inclusive nessa área, mas já, nesse sentido, disseram o seguinte, olha, não dá, porque independente da science, tem uma área aqui sensível. Mandaram de volta para nós. Nós revemos, olha, nossa posição é que a questão é science, e a science está dizendo que a gente tem que diminuir, porque essa é a forma mais adequada. O que a Task Force fez? Nós tínhamos proposto 4 sintomas, a área de saúde mental, de saúde pública disse, vamos manter nos 6, a Task Force disse assim, a solução é a seguinte, a partir de agora na DSM-5, são 5 sintomas. Corta no meio. 4, não é nem 4, não é 6. Então, por que eu uso isso muito com meus alunos, Quevedo? Para eles entenderem que eles não têm que estudar psicopatologia para a DSM. A DSM vai nos organizar um grupo mais homogêneo de pacientes com características que nos permitem ter uma linguagem comum, que nos permitem poder ter alguma diferenciação, mas não é aqui que tu vai estudar. Tem zonas cinzentas que existem no mundo real. Que não são definidas baseadas, não é uma bíblia, e que são definidas muitas vezes por outras razões. Políticos, e por econômicos, sociais. Consensos, construtos, etc., diversos. Então, assim, a gente tem que ter uma ideia clara de qual é a função de cada ferramenta, né? Mas nesse ponto, Rodi, eu acho que a gente brasileiro, a gente está treinado a entender que não é absoluto o DSM, por conta desse nosso lado mais europeu, de tratar o paciente como um indivíduo e que se ele tem sofrimento, tem doença, não interessa se fechou o critério diagnóstico ou não.
Mas o norte-americano, ele segue aquilo ali linha por linha, e se não fecha o critério, não tem tratamento, mesmo que tu tenha sofrimento. By the book, exatamente. Quer dizer, e aí também tem toda outra questão que tu acompanha aí muito melhor do que eu, que é a questão do sistema de saúde e o pagamento do sistema de seguro de saúde. Quer dizer, que se não tiver o diagnóstico fechado, ele não paga o remédio, uma série de tem coisas. reimbursement, né? Exatamente. Então, tem uma série de... Então, as decisões, muitas vezes, são decisões... Vou te dar um exemplo claro dessa decisão na área, por exemplo, da DSM. É uma área, assim, que hoje a gente sabe que estava corretíssima a decisão. Existia um fator de exclusão, por exemplo, de que se tu tinha transtorno do espectro autista, tu não poderia ter diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente sabe hoje em dia, pela quantidade de dados genético-moleculares e epidemiológicos, que há uma sobreposição muito grande em algumas áreas aqui, áreas de disfunção executiva, atencionais, e questões de espectro dentro do transtorno de espectro autista. Então nem fazia sentido, mas uma questão importante na caída, naquele momento, em 2013, onde esses dados não eram ainda tão robustos como são hoje, era o sistema de que isso impedia que houvesse qualquer tratamento medicamentoso para desatenção e hiperatividade. Se tu colocar o diagnóstico de autismo e prescrever o estimulante, vai ser negado. Exato. Tu tem que botar o diagnóstico de déficit de atenção junto. Isso, exato. E naquele momento não podia. Então, isto foi um drive importante. Hoje a gente vê que, independente desse drive, mesmo não existindo, faz todo o sentido não ter essa restrição pela evolução do conhecimento. Mas naquele momento, esse foi um dos drives principais para fazer essa modificação. Aqui no nosso canal Papo Cabeça com o JQ, a gente sempre traz recomendações de leitura que vão melhorar a sua capacidade de fazer diagnóstico e de planejar tratamentos para os vossos pacientes. Hoje, a recomendação é o nosso Tratado de Psiquiatria da Associação Brasileira de Psiquiatria, que é editado pelo colega Antônio Egidio Nardi, o Antônio Geraldo da Silva e eu, João Quevedo, publicado pela ABP em parceria com a Artmed. Mais um livro com selo JQ Recomenda. E aí acaba acontecendo que os nossos diagnósticos são todos fragmentados, né? O polidiagnóstico é a regra, porque se a gente coloca tudo junto como sintoma, tu não pode tratar o sintoma formalmente falando, né? E a gente acaba evoluindo para um sistema todo que é muito, onde seus limites, um sistema todo que está muito baseado dentro de uma visão categórica e que os limites são determinados de uma forma muito artificial. Então, isto cria essas situações aí em que a gente vê situações como do National Comorbidity Survey Replication ou outros estudos grandes epidemiológicos, onde tu olha e tu tens 52% da população com algum diagnóstico psiquiátrico. Eu costumo brincar com meus alunos de mestrado e doutorado que nem o estudo epidemiológico de dermato encontra tanto diagnóstico na população quanto de diagnóstico psiquiátrico. Então, a gente começa com algumas situações que realmente artificializam o processo. Fica muito sensível e pouco específico, né? Isso, né? Fica muito sensível. A gente consegue detectar que tem alguma coisa errada, ou melhor dizendo, existe um sofrimento e que talvez exista uma base neurobiológica que não está no seu funcionamento adequado determinando esse sofrimento, mas a gente não consegue ter uma especificidade maior, um entendimento maior. O grande exemplo disso, Quevedo, na minha opinião, que eu acho assim, eu não sei se tu já parou esses dias, eu estava conversando, para pensar nas tuas áreas de atuação mais de pesquisa, mas assim, para mim é uma coisa que, para mim é uma dor, eu não consigo aceitar que eu pego uma criança de 7 anos com um desenvolvimento neurotípico e faço uma ressonância magnética
nem precisa ser nada muito sofisticado, 3 Tesla, a cerebral. Eu pego uma criança com os mesmos 7 anos, com um autismo e deficiência intelectual não verbal, e eu faço uma ressonância cerebral, mesmo 3 Tesla, no mesmo lugar, e eu boto uma do lado da outra, e eu não consigo encontrar uma diferença significativa. Eu te pergunto, Quevedo, qual é a área da medicina que eu tenho uma coisa tão discrepante em termos de patologia, num pulmão, num fígado, e que eu não tenha um exame, eu tenho um exame de imagem completamente igual. Não, e outra coisa, isso dá uma noção como a gente ainda é pobre o conhecimento ou os meios que a gente tem para entender. É gritante a diferença entre os dois fenómenos. E mesmo quando a gente vai para a neuroimagem funcional, por exemplo, que é onde começa a aparecer alguma diferença, a diferença é tão pequena que ela é clinicamente irrelevante. Ela... Não, a gente voa um voo cego. Então a gente precisa, eu acho que esse é um exercício de humildade quando a gente está fazendo com os alunos, etc., de poder entender que a gente ainda tem muito que evoluir. A gente as nossas tecnologias estão muito fancy, temos muita coisa, mas quando tu vai olhar uma coisa tão diferente como um indivíduo com neurotípico e com um autismo não verbal, e eu não consigo com nenhum método encontrar uma diferença que seja significativa, é porque nós não estamos tendo um bom entendimento, porque a gente estaria produzindo ferramentas que pudessem faz um eletroencefalograma com trocentos canais, vai ter uma diferenciazinha minúscula numa onda, não sei das tantas, que para um clínico é impossível usar aquilo como ferramenta de diagnóstico ou mesmo de prognóstico. E tu vais ter num, e em outros 10 autistas não verbais, tu não vai ter aquela mesma alteração, vai ter uma outra alteração, entende? Mesmo quando a gente vai, então, sai daí e vamos trabalhar com score poligênico, tu vais ter diferenças claras, tu pode pegar dentro dos 50 polimorfismos mais, com o HIT mais alto, e tu vai ter completamente diferente. Então, eu acho que esse é um outro elemento. Nós estávamos falando sobre a questão categórica e dimensional. A outra questão é essa heterogeneidade muito grande dentro do fenótipo e da patofisiologia em psiquiatria, né? Tu tens uma heterogeneidade muito grande, muitas vezes processos muito diferentes, levando a fenótipos similares e fenótipos similares determinados pelo mesmo processo. Então, é complicada essa situação. Ou às vezes até fenótipos muito parecidos que respondem a tratamentos totalmente distintos. E aí a gente volta lá no professor Busnello, né? Quanta sabedoria aquele homem tem, né? Porque ele já vinha com essa coisa dos pedigrees familiares, com aquele detalhamento de história familiar, com uns diagnósticos exato, eu já me malucos, lembro disso, assim. O Busnello era um entusiasta e claramente, quer dizer, ele ficava minuciosamente avaliando toda a situação da árvore, né? Genética da família, e conhecia as famílias, né, que ele atendia, e como é que estava a doença mental por um lado e por outro, quer dizer, quanto isso é importante para a gente poder ter uma diferenciação, né? Não, e levando aquelas coisas, a gente teimando com eles, não, mas isso é TDAH, não, Quevedo, isso é bipolar, porque o avô, o primo, o tio, o sobrinho, todo mundo é bipolar, dá lítio para ele que isso aí não é desatenção, coisa nenhuma. Que ele vai melhorar. E aí ia lá e melhorava, né? Melhorava. O Busnello tem coisas... o Busnello tem grandes... vou te lembrar uma outra história que eu sempre... que sempre me lembra a respeito do Busnello, que vou te contar. Eu era R3 e o Busnello era meu supervisor e eu estava dando consultoria na ginecologia e obstetrícia, e daí surgiu a ideia do mestrado em postpartum blues, e tinha uma situação de uma paciente que a gente avaliou, e eu avaliei, e aí nós discutimos a situação, e ele pensava de uma maneira e eu pensava de outra, e aí a gente sempre tinha discussões acaloradas, respeitosas, mas acaloradas,
E aí eu nunca me esqueço disso que o Busnello me disse assim, então tá, tu tá errado, mas tu acha isso, tu vai lá e registra no prontuário da seguinte forma, eu penso assim, assim, assado, por isso, por isso e por isso, o professor Busnello pensa assim, 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 assado, por isso e por isso e por isso. Então, essa questão do respeito entende, mesmo ele sendo professor naquela época titular e eu era o residente do terceiro ano, e a gente discutiu e não chegou num consenso, o que 95% dos professores que tu tivesse, eu tive, dizendo, ô guri, vai lá e deixa de besteira e escreve o que eu estou te dizendo e não me enche o saco. Não. Ele disse, não, se tu não concorda, tu vai lá, coloca, e nós colocamos, nós podemos ter opinião diferente. Então, esse respeito pela questão intelectual e pelas posições, que eu acho que sempre marcou as questões do Busnello, entre outras tantas, do pioneirismo, né, e da capacidade de inovação na forma de pensar, são coisas que eu me lembro com muito carinho do professor Busnello. Ele sempre foi muito suscetível ao contraditório. Isso. Sempre gostou do contraditório. E mudava de ideia. E tinha humildade de mudar de ideia e tripudiava quando a gente estava errado e deixava a gente tripudiar dele quando ele estava errado. E acho que é uma boa lembrança. Então, humildade intelectual. Isso. Rod, uma coisa que eu vi em alguns momentos tu falando é sobre essa questão dessa gray zone do espectro. Como é que, agora com todos esses anos vividos, tudo que tu estudou, essa questão do normal e do patológico, como é que eles se organizam no teu jeito de ver as coisas, assim? É o que nós estávamos conversando antes, né, Quevedo, assim, eu cada vez enxergo mais as áreas, esta ideia da psicopatologia como algo dimensional, e ao tu olhar essa questão como algo dimensional, tu vais ver, por exemplo, vamos puxando a sardinha para a minha brasa, não existe na população o grupo dos atentos e o grupo dos desatentos. Atenção, e eu acho que a mesma coisa é com ansiedade, a mesma coisa é com depressão, ela é uma variável contínua que se distribui na população, a variável atencional, como altura, que ela vai se distribuir numa curva de Gauss, né, e que a gente vai colocar um ponto de corte arbitrário a partir do momento que uma determinada intensidade está associada a prejuízo funcional. Então, a gente vai ter muita situação de sobreposição e muita dificuldade em algumas, como tu dissesse, algumas zonas cinzentas, em poder determinar o quanto aquilo está associado a psicopatologia, ou quanto está associado a sofrimento, ou quanto vale poder intervir. Então, nós vamos ter essas áreas de sobreposição, e onde a gente vê isso mais claro hoje em dia em toda essa discussão do transtorno do espectro autista, né? Hoje todo mundo se inclui, o que talvez há 15, 20 anos atrás, com as discussões com a Quisco e mais na tua área, tu tinha bipolar de 1 a 300, né? Tipo 1 a 300, né? Todo mundo era. Hoje em dia tu vês essa situação com transtorno do espectro autista. Por quê? Porque tu tens essa confluência para uma área cinzenta onde é difícil tu definir se tu está tendo algumas poucas características que ainda fazem parte de uma diversidade neurotípica ou se já está mais na área psicopatológica. Isso faz todo sentido se tu começa a olhar e pensar nessa questão de que grande parte dos transtornos mentais são transtornos que têm uma base biológica de herança genética poligênica, né? Onde tu podes ter uma multiplicidade de genes que são responsáveis por pequenas partes do fenótipo, que dependendo da forma como se organizam as alterações que tu tens nessa multiplicidade de genes, tu vai tendo coloridos um pouco diferentes dentro do grupo que a gente costuma circunscrever um determinado nome psicopatológico, né?
E que eventualmente vão te tornar mais funcional ou menos funcional, né? Isso. Eu acho que essa é a questão toda. Eu acho que essa é a questão toda, né, Quevedo? É quando tu consegue encontrar a caracterização fenotípica com a questão do sofrimento e da funcionalidade, né? Isso é que vai te determinar aí esse colorido dentro da psicopatologia. Quando tu consegue determinar as características, vamos dizer assim, aí fenotípicas associadas a sofrimento e prejuízo. Agora, tem uma coisa muito, muito legal e muito interessante nisso, Quevedo, como brainstorm, que tu vê como são complicadas as nossas questões em termos de diagnóstico psiquiátrico. Me conta o seguinte, qual é a área da medicina que prejuízo faz parte da definição diagnóstica? Por acaso, quando uma mãe leva uma criança com uma crise de falta de ar até a emergência pediátrica, no inverno aqui em Porto Alegre, e o pediatra avalia e chega à conclusão de que a criança tem asma, ele vai perguntar para a mãe, ele não está conseguindo ir à escola em função das crises de falta de ar, ele não está brincando com as outras crianças. Ele pode perguntar isso para caracterizar a questão da gravidade da crise. Mas a única não área... diagnóstico. Não diagnóstico. E a psiquiatria, dentro dos nossos critérios, a gente, pela desconhecimento, a gente coloca o prejuízo dentro simplesmente para fazer um freio epidemiológico. Então, a gente explode a epidemiologia dos transtornos mentais. Exatamente pelo que nós estamos falando lá na base, que é esta sobreposição dimensional entre a normalidade e os sintomas. E a própria questão de dizer que é funcional ou disfuncional também é algo arbitrário, né? Porque, por exemplo, assim, tu pega crianças com TDAH, né? Que tu vê o dia inteiro, que tu vê com os pais, às vezes pais muito bem-sucedidos, e eles dizem assim, doutor, se eu soubesse desse negócio lá, como minha vida teria sido mais fácil? Porque eu estudava o dobro que meus colegas, eu chorava porque eu achava que era burro, eu consegui, mas foi a um custo emocional pesado, e que de repente lá um estimulante dado na idade certa, pelo tempo certo, teria feito a vida deles mais fácil. Quevedo, essa questão é central, cara, ela é central, porque olha aqui, é como tu define o prejuízo em relação à média ou o potencial do indivíduo. Deixa eu te contar histórias que eu ouço. Então, assim, por exemplo, eu começo a ver adultos que me procuram no consultório em Porto Alegre ou em São Paulo, e aí o cara começa a me contar a história, e o cara é formado em economia, é formado numa faculdade, tem uma pós-graduação numa faculdade de ponta, e ele chega para mim e diz, ele tem uma dificuldade atencional porque ele trabalha dentro de uma mesa de operação na bolsa de um grande banco, e que seguido ele tem dificuldade para poder se manter atento às 4, 5 telas que ele tem que acompanhar os valores da bolsa em Nova York, Hong Kong, etc. E a gente começa a discutir, eu digo, mas vem cá, cara, mas como é que eu vou definir prejuízo funcional para ti, que é formado numa faculdade, fez uma pós-graduação, está trabalhando num banco, e eles dizem, mas meus colegas não têm essa dificuldade. Isso aí. Os meus colegas não têm essa dificuldade. Tu está me dizendo, Rod, que eu não tenho prejuízo funcional, mas a semana passada o meu banco perdeu $1 bilhão porque eu dei uma marcada e não acompanhei, e isso me acontece. Então, como é difícil tu definir, tu entende? A gente, quando vai definir prejuízo funcional, a gente usa os parâmetros da gente, ou usa... Sobretudo com esse pessoal high functioning, é mais difícil ainda com eles, né? Isso. Não, eu tenho um paciente também, o cara tem mestrado em matemática na NYU, está fazendo doutorado na Rice University aqui, em matemática também, e ele tem 10 telas na frente dele,
essa questão assim, que a gente vê pacientes que são muito mais inteligentes do que a gente, né? O que também não é tão difícil, super bem sucedidos, mas que aquela performance não é equivalente aos pares, né? Isto, e sempre a situação que a gente fica se perguntando se é uma situação que eu tenho que avaliar que é de uma ansiedade de desempenho, um nível de exigência muito grande e que, na verdade, o problema está no nível de exigência, ou se, na verdade, o que ele está te dizendo é que daqui a um pouco ele não está performando dentro do potencial dele. Uhum. Então, essa é uma área, por exemplo, para mim, que é muito sensível e muito difícil. Quando a gente está falando em diagnóstico diferencial, por exemplo, em adultos, Quevedo, é uma área, nós não tem um marcador biológico, é muito difícil de eu poder diferenciar o que é uma desatenção de um paciente, que ela ocorre por uma ansiedade de desempenho, por preocupações, etc., ou é uma desatenção que está como um processo biológico dentro de uma situação de um transtorno de déficit de atenção, quando nós estamos falando em adultos, né? Então, são situações, às vezes, que têm uma complexidade clínica importante. Agora, ajuda com a minha ignorância, assim. Um adulto com déficit de atenção, ele necessariamente tem que ter história de déficit de atenção na infância e adolescência? Pois então, se tu fizesse essa pergunta há 10 anos atrás, a gente te diria que sim. O que a gente começou a construir, e essa história começou a ser construída na DSM-5. A Terry Muffin, que é casada com Caspi, e que acompanham as cortes, várias cortes, e uma delas é de Dunedin, na Nova Zelândia, ela me dizia que eles estavam, e me convidou a fazer parte de um artigo que a gente publicou no American Journal, que é do grupo deles. Ele me convidou porque eles resolveram avaliar na área de déficit de atenção e eles pegaram os adultos da corte que estavam com 32 anos e avaliaram todas as questões fenotípicas, sintomas, enfim, prejuízo, só não se importaram com presença de sintomas na infância e mostraram que 90% de quem tinha as características fenotípicas na idade adulta, 87%, 90% não tinham história familiar. E, a partir daí, eu repliquei com um aluno nosso do doutorado, Arthur Cai, e isso publicamos no JAMA Psychiatry, a mesmo dado nas cortes de Pelotas, o pessoal viu nas cortes da Inglaterra, na AUSPAC, na UISC. Resumo da ópera, Quevedo. O que a gente sabe hoje em dia é que a grande maioria dos pacientes que a gente vai ver no consultório, sim, tem uma história neurodesenvolvimental de déficit de atenção, tem história de desatenção e hiperatividade desde pequeno, mas existe um subgrupo, e eu acho que é por isso que tu te lembrou dessa questão, porque ela está muito conectada com os caras de alto funcionamento, existe um subgrupo de indivíduos que, às vezes, por terem um QI maior, eles conseguem compensar os sintomas na infância, às vezes eles têm, como diz o nosso grande amigo, professor Paulo Matos, uma mãe que funciona como um córtex frontal acessório na infância, então a gente não enxerga os sintomas. Às vezes eles conseguem, os sintomas são mais na área atencional, são mais leves, e quando eles saem para um ambiente de maior demanda na adolescência e início da idade adulta, os sintomas eclodem e ficam muito mais importantes a disfunção. Então, a gente sabe que existe aí um grupo de 20% a 30% dos adultos com déficit de atenção que talvez não tenham uma história significativa de sintomas na infância e adolescência. Então, a gente sabe que em torno de 1/3, a gente também fez esse estudo numa corte 93 de Pelotas, publicou no British Journal of Psychiatry, mostrando isso que hoje em dia não é tanto como naqueles estudos iniciais, a gente, tirando os possíveis falsos positivos desse diagnóstico só na idade adulta, um percentual de 30% de adultos pode ter um quadro, mesmo sem uma clara sintomatologia na infância, e respondendo de forma similar a tratamento. Isso, né, Quevedo, se a gente imaginar que transtorno mental é o produto de uma interação da vulnerabilidade biológica, genética do indivíduo versus as demandas ambientais, é fácil de entender que quem tem uma alta vulnerabilidade vai expressar
em qualquer momento. Quem tem uma baixa vulnerabilidade não vai expressar. E aqueles que têm uma vulnerabilidade intermediária vão depender das demandas, e eventualmente as demandas são diferentes em momentos desenvolvimentais diferentes. Uma outra coisa que, assim como me chamou a atenção quando eu li teu nome lá no DSM e lembrei da tua participação, que acho que foi muito importante para a psiquiatria brasileira, teve uma outra situação recente que também me lembrou de ti, que eu acho legal dividir. Eu estava num determinado evento e estava discutindo farmacogenética, e aí se chegou na farmacogenética dos psicoestimulantes. E aí perguntaram por que num determinado painel de uma companhia farmacogenética americana, a maior parte dos psicoestimulantes estava em branco. E aí o palestrante explicou que era porque os únicos trabalhos bem feitos com farmacogenética de psicoestimulantes tinham sido feitos no Brasil pelo grupo do professor Rode. Não tinha similar na população americana. Essa foi uma área que a gente também foi pioneiro, né? Foi a área de farmacogenética em TDAH e publicou bastante nesta área. Sempre foi uma área que a gente teve junto com a professora Mara Rutz, com o Cláudio Baal, com todo o pessoal aqui da genética molecular que trabalha, e tem todo um grupo de genética molecular junto conosco aqui trabalhando, então a gente sempre trabalhou bastante nesta área de farmacogenética, né, do TDAH. E é uma área interessante, porque, na verdade, a gente tem visto aí uma exploração, né, muito grande dessas questões farmacogenéticas, que certamente no TDAH ainda não tem um translation clínico mais útil. Né? Talvez tivesse num kit brasileiro que usasse os teus dados, né? Mas não num kit americano. Mas é que mesmo os nossos dados, primeiro assim, né? Tem poucos tratamentos em psiquiatria que funcionam como os estimulantes quando bem indicados. Em 3 dias tu sabe, né? Situações assim. Eu sempre gosto de lembrar uma situação quando a gente está falando sobre essas situações. Claro que sempre as situações anedóticas servem para a gente, mas assim, não são estudos clínicos randomizados. Mas eu sempre me lembro de uma mãe que me procurou, que era médica ortomolecular, muito receosa com a questão do uso dos estimulantes, e a gente demorou 1 ano para conseguir que ela se convencesse a usar. Precisou ter muito prejuízo para se convencer a usar com o filho estimulante. Bem, aí começou a usar, teve um resultado muito bom, e 80% das vezes, 70% a gente tem um resultado, às vezes, que muda. Eu tenho cadernos de criança aqui que eu uso em aulas, que as mães me mandam, mas olha o caderno dele antes e depois, a forma. Então, eu me lembro assim, bom, chegou as férias de verão e a gente tem essa questão maturacional, então de tempo em tempo a gente para a medicação para poder avaliar se houve alguma maturação e se ainda há necessidade da medicação. E eu disse, bom, acho que então nós vamos dar... Ela disse, não vamos parar, não quero parar a medicação. Então, essa área, então, em primeiro lugar, a resposta é muito boa, então fica muito pouco espaço para te poder ter uma investigação do ponto de vista farmacogenético que seja útil clinicamente, e segundo, a variabilidade genotípica explica muito pouco, os polimorfismos que a gente conhece explicam muito pouco da variabilidade de resposta. Então, tem até uma companhia que usa os nossos dados para justificar por que usar uma medicação e não outra para déficit de atenção, e usa como referência um artigo nosso no Archives of General Psychiatry, hoje chama Psychiatry, e ela não diz que nos resultados está dito lá que aquele polimorfismo explica 0,14% da variabilidade de resposta, 99% é dado por outras razões. Então, quer dizer, qual é a utilidade clínica disso? Né? A gente ainda tem muito que avançar na nossa ciência de uma maneira geral, né? Mas em algumas subclusters de maneira especial. Rode, super obrigado, cara. Foi um prazer enorme conversar contigo, como sempre é.
Prazer é todo meu, Quevedo. E mais uma vez, olha, parabéns pelo que tu tens feito pela psiquiatria brasileira à frente do jornal, do nosso Brazilian Journal of Psychiatry, né? BJP, assim, um trabalho assim, de excelência e, olha, as pessoas deveriam entender a magnitude do que tu conseguiste transformar aí a nossa revista da Associação Brasileira de Psiquiatria. Parabéns. Não, muito obrigado. A gente só continuou o trabalho dos outros gigantes que tiveram lá antes, né? Um abração. Grande abraço. Legal tchau, falar tchau. contigo. Tchau. Obrigado por nos prestigiar aqui no nosso canal, Papo Cabeça com o JQ. Curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho de notificações, distribua esse conteúdo para os seus colegas. Não deixe de comentar, fazer críticas, sugestões ou perguntas aqui mesmo no YouTube e também nos acompanhe lá no Instagram, @joão.quevedo. Abraço!